Bom dia, irmãs. Tivemos um probleminha de conexão aqui no início, mas já estamos juntos para mais um estudo desta manhã. Louvamos a Deus pelas suas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas e vamos clamar ao Senhor, pedindo a direção para este aprendizado e que Deus fale aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Pai querido, te exaltamos e nos prostramos aos teus pés nesta manhã. A tua igreja está reunida como corpo do Senhor. O Senhor é a nossa cabeça, o Senhor é a nossa direção, o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade. E nós clamamos pelo Espírito Santo do Senhor, que nos ensine nesta manhã. Queremos ouvir do Senhor os teus ensinamentos, os teus princípios, os teus conselhos. Abençoa o teu povo. Enche-nos e nos edifica, Senhor, o que nós precisamos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Já estamos na última carta que Paulo escreveu e encontramos-nos hoje no segundo capítulo. A realidade de Paulo, neste capítulo, ele estava novamente preso em Roma. E ali, naquela condição como criminoso, ele faz algumas recomendações ao seu filho na fé, Timóteo. A igreja vivia um momento muito difícil naquele tempo, sobre o cetro do Império Romano, precisamente sobre as mãos do imperador Nero. O povo estava sofrendo perseguição, o povo estava sendo torturado, os cristãos estavam sendo mortos e Paulo estava preso como criminoso numa cela fria, suja, não mais naquela condição que ele havia sido preso numa prisão domiciliar, não era mais esse contexto. Paulo estava num contexto muito difícil. A irmã Robélia está dizendo que nós estamos sem som. Eu vou tentar ajustar aqui e os irmãos me informem. É só a irmã Robélia? Irmãos, os irmãos estão me ouvindo? Irmão Júnior, o irmão está me ouvindo? Irmã Iris? Está certo? Então tá bom. Irmã Robélia, tenta ajustar o seu microfone, então, porque os irmãos estão me ouvindo. Então, o contexto como os irmãos estavam me ouvindo de Paulo era esse. Ele estava preso numa condição de martírio, esperando a sua morte, que ele não tinha mais esperança de sair dali. A igreja estava sendo perseguida, as heresias estavam rondando a igreja e Paulo então faz algumas recomendações, como nós já estudamos, e faz alguns convites desafiadores. O primeiro convite que Paulo faz a Timóteo, nós estudamos domingo passado com a irmã Silane, guarda esse evangelho, escolta esse evangelho. Defende esse evangelho. Não deixa nada macular este evangelho. E aí, para se fazer isso, Timóteo, é impossível não sofrer. Então, irmãos, eu queria, talvez como Paulo,
fazer um convite diferente para os irmãos nesta manhã. Mas o convite que Paulo faz para Timóteo é esse. Guarde este evangelho. E no caminho dessa escolta, no caminho dessa defesa, não é possível caminhar por ele sem sofrimento. E aí Paulo apresenta 3 figuras que têm em comum o sofrimento e o esforço. O soldado, o atleta e o lavrador. E já no capítulo 2, verso 3, ele diz: sofre comigo. Esse é o convite de Paulo, de um pai para um filho. Sofre comigo como um bom soldado. Quais as características de um bom soldado, Timóteo? Paulo apresenta as características de um bom soldado. Um bom soldado, Timóteo, tem foco. Um bom soldado, ele tem alvo. Um bom soldado vigia. Um bom soldado não luta as suas batalhas. Um bom soldado não escolhe as batalhas que vale a pena lutar. Um bom soldado, ele não faz a sua missão. Um bom soldado tem um alvo. A sua missão está totalmente comprometida com a missão do seu comandante. Ele, verso 4, deseja agradar aquele que alistou para esta guerra. Tudo é secundário. Um bom soldado não prioriza as suas batalhas. O bom soldado não está preocupado com isso. Um bom soldado se envolve com as batalhas do seu comandante. É isso que tanto Paulo como o autor nos convoca nesta manhã. Sofre como um atleta, Timóteo. O que faz um bom atleta? Um bom atleta luta. Um bom atleta compete. Um bom atleta é obediente e disciplinado. Um bom atleta está tão preocupado e comprometido com o processo tanto quanto o resultado. Para o comandante, o resultado é tão importante quanto o processo, ou o processo até mais importante com o resultado. Irmãos, nós queremos a coroa do atleta, mas não queremos obedecer. Não queremos disciplina. Não queremos conduta. E Paulo lembra de Timóteo: o atleta, verso 5, não será coroado se não cumprir com o regulamento. Este atleta, Timóteo, quando chegar diante de Jesus aquele dia, ele vai dizer: Senhor, olha os resultados, Senhor. Em teu nome nós profetizamos, Senhor. Não é resultado, Senhor, que o Senhor quer? Senhor, olha os resultados, Senhor. Em teu nome, nós expulsamos demônios. Olha os resultados. Senhor, em teu nome, nós fizemos milagres, Senhor. E Jesus vai fazer o replay da jogada, irmãos. Como você vê nos jogos. E vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: eu não vos conheço. O processo não foi cumprido. Os regulamentos não foram obedecidos. Moisés poderia ter dito, e talvez disse, né, irmão?
Não vou me reportar o texto agora, mas depois os irmãos olham, Moisés poderia olhar para o Senhor e dizer, Senhor, a água jorrou, o povo bebeu água, a sede foi resolvida. E Deus olhou para Moisés, mas o regulamento não foi obedecido. Não foi obedecido. Jeremias, irmãos, diz assim, a andorinha, o pardal, a cegonha, conhece o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece as minhas regras. Jeremias 8:7. Então, irmãos, o atleta não será coroado. Ele pode sofrer, fazer, realizar e ter resultado, mas ele não será coroado se ele não obedecer. Então, Paulo estava dizendo, sofre como um bom soldado. Tenha foco e comprometimento com a missão do seu comandante, não com as suas. Obedeça. Trabalhe árduo, Timóteo. Sofre como um agricultor. Suporta o sol. Lança a semente. É andando e chorando, Timóteo. Mas não deixe de semear. Trabalhe. Trabalhe. Provérbios diz, eu passei no campo do preguiçoso. Tinha espinho, urtiga, cerca quebrada. Não é assim, Timóteo, que se faz esta obra. Esta obra se faz com esforço, com trabalho. É lançando a semente, transmitindo que você recebe o que ouvistes de mim, diante de muitas testemunhas. Transmite a homens fiéis, para que se os homens fiéis transmitem a outros homens fiéis, e a palavra vai sendo divulgada e alcançada a todos. Isso sim, irmãos, é sucessão apostólica. Isto sim. Guarda esse bom depósito. O irmão já transferiu algum dinheiro para alguém sem saldo em conta? Impossível. Irmãos, você só transfere o que você possui. Você só transmite o que você tem. Então Paulo diz, sofre como soldado, como um atleta, como agricultor. E transmite isso. Você cansou, Timóteo, nesta caminhada? Ele diz do verso 7, medita nessas coisas, pensa nisso. Eu estou falando isso, mas o Senhor é que te fará entender isso. É Deus que precisa trabalhar no meu coração, irmãos. É Deus que precisa trabalhar no seu coração. Você tem ouvido, você tem aprendido de outros. Peça a Deus. O Espírito Santo, ele é o nosso professor. Trabalhe isso no seu coração, Timóteo. Medite e o Senhor te fará te entender isso. A jornada é pesada, é cansada, mas você vai fazer uma coisa. Verso 8. Lembra de Jesus. Lembra de Jesus, Timóteo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi humilhado, mas ele reina, ele é descendente de Davi. De acordo com o meu evangelho, Paulo chega a chamar o evangelho de meu, é aquele sentimento de envolvimento, de comprometimento, de pertencimento, né, irmãos, como a gente fala, minha igreja. Paulo diz, lembra desse Jesus, ele vive e ele reina. É pouco para você, Timóteo, lembra de mim. Lembra de mim, verso 9, eu sofro como um criminoso. Todos olham para mim, ou muitos olham para mim, diz, eis aí um criminoso, um fracassado.
E Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra do Senhor não. A palavra de Deus não está presa. Eu tudo suporto por causa dessa missão. Para que, verso 10, eu suporto para que eles alcancem a salvação. E você está aqui hoje porque Paulo suportou, irmão. Eu estou aqui hoje porque Paulo suportou. Foi andando e chorando, mas nós somos os molhos de Paulo. A semente nunca deixou de ser lançada. E está na sua mão. A semente está na sua mão. Você tem lançado? Ou você tem cansado na caminhada? Se você tem cansado na caminhada, a palavra de Deus nos traz à memória. Lembra de Jesus. E lembra de Paulo. Deus não tem compromisso, irmãos, com os seus planos. Deus tem compromisso com o propósito dele, com a missão dele. O irmão Júnior está dizendo aqui, não foi tão somente concedido a nós crer no Senhor, mas padecer por ele. É este convite. Sofra pelo Evangelho. Jesus sofreu. Paulo sofreu. Você não é melhor. Nós não somos melhores. E aí Paulo diz, esta palavra é digna de crédito. Se nós morrermos, nós vamos viver com ele. Quem perder a sua vida, vai ganhá-la. Quem não renunciar, não pode seguir. Quem perseverar, vai reinar. São situações contrárias, mas reais para a vida do cristão. Era como se Paulo olhasse para Timóteo e dissesse, lembra de Jesus dizendo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu preciso morrer. É impossível Cristo viver na minha vida se eu não estiver disposto a morrer. Se o grão de trigo não morrer, vai ficar ele só. As suas ações não vão frutificar, irmãos. As nossas palavras não vão frutificar. O nosso fazer não vai frutificar se não ocorrer essa morte diária. Paulo aos Coríntios diz assim, nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Cristo. 2 Coríntios 4. Para que a sua vida seja real neste corpo mortal. Domingo passado, a irmã Silânia perguntou assim, quem está disposto a morrer pelo Evangelho? E eu fiquei me perguntando e pensando, morrer fisicamente por o Evangelho não é tão complicado assim, irmãos. Alguém dizer, negue a Jesus ou morra. Aí você diz, Jesus é Senhor. Você morre e está nos braços do Pai. Agora, morrer, matar o seu eu todos os dias pelo Evangelho é uma luta diária, é uma luta ardorosa, é uma luta difícil, é uma batalha que se trava todo dia, que Lilian bota o pé no chão e levanta, porque levanta Lilian. E Lilian tem que decidir morrer todo dia para que a vida de Cristo seja manifesta na sua vida e esse Evangelho seja transmitido. Este era
o convite de Paulo. Agora, Timóteo, que você já sabe que tem um chamado, como o autor coloca aqui, para participar. Você já tem referências, modelo suficiente para imitar Jesus e eu. Importa que ele cresça e que eu diminua, irmã Cristina. Essa é uma luta diária. Importa que ele cresça. Você tem um chamado. Você tem uma referência. Agora, você, Timóteo, eu e vocês, irmãos, só tem uma decisão. Verso 15. Se apresente ou se esconda. Procura apresentar aprovado diante de Deus. Não se esconda como Saul entre as bagagens. Não deixa Deus procurar. Adão, onde você está, Adão? Senhor, eu ouvi a sua voz e tive medo e me escondi, porque eu não estava aprovado. Paulo diz para Timóteo, não se esconda, se apresente. Se apresente para o seu comandante. Eu estou aqui, disposto, Senhor, para a missão que o Senhor reservou para mim. Você tem a sua. Cada um de nós, Deus deu uma incumbência, irmão. A incumbência é levar este evangelho. Como você vai fazer isso é decisão do seu comandante. Se apresente. Se apresente aprovado. Aprovado. Sabe o que essa palavra aprovado aqui diz, irmãos? Ela diz neste contexto sobre o peso das moedas. Os espertinhos raspavam as moedas, arrancavam uns pedacinhos das moedas para vender e o peso que estava descrito ali nem sempre era o peso que realmente estava na balança. Os fiéis não. Os que negociavam com honestidade, o peso que estava escrito ali era o peso da moeda. Paulo está dizendo, se apresente aprovado. Quando você for pesado na balança, vai dar fiel. Você não vai ser encontrado em falta. Se apresente como um obreiro que maneja esta palavra, que tem intimidade com ela. Não é com o obreiro que curte a palavra. Essa palavra é de Deus. Gostei. Vou postar, repostar, encaminhar. Gostei dessa palavra. Deus não está muito interessado se você gosta da palavra. O que você sente em relação à palavra. Deus quer que você maneja esta palavra, que você tenha intimidade com essa palavra como um bom soldado, que você viva esta palavra. É esta a proposta. Você tem um chamado, você tem referência, você tem uma decisão. Você vai se apresentar para se alistar ou você vai se esconder? Ou você vai mudar de cidade onde não tem alistamento? Esta é uma decisão que cabe a nós. Se apresente como obreiro e como um vaso de honra. É a nossa segunda metáfora apresentada por Timóteo. O vaso de honra, a gente pega ele e coloca em lugar visível. O vaso de honra é instrumento poderoso para enfeitar. Você é vaso de honra, arma poderosa na mão de Deus para exaltá-lo ou para envergonhá-lo. Quando falo o seu nome, é melhor não saber que você faz parte deste exército ou é melhor dizer?
Você quer esconder ele atrás da porta? Debaixo da pia? Ou você quer colocar no centro da sua sala? A hora que a porta abrir, todos veem ser notado. Então, irmãos, Paulo faz a proposta para Timóteo. Se apresente como um obreiro aprovado e se apresente com um vaso de honra. Isso é decisão sua, Timóteo, porque o verso 21, ele diz, se alguém se purificar, se você quiser, se você decidir, se você obedecer, se você evitar o que precisa evitar, se você se afastar do que precisa se afastar, se você se apartar, você será vaso de honra. O verso 21 diz aqui. Novamente, Paulo coloca em xeque a decisão de Timóteo. Eu estou fazendo um convite. Eu estou fazendo um convite para você. Sofre comigo, como soldado, como um atleta, como um agricultor. Seja um bom obreiro, um vaso de honra, mas você precisa escolher isso. E aí Timóteo podia dizer assim, duro é esse discurso, eu vou embora. Mas antes de Timóteo dizer isso, irmãos, e antes de nós dizermos isso aqui, duro é esse discurso, é melhor não ouvi-lo. Paulo dá 2 grandes recursos para Timóteo não desistir dessa caminhada. Primeiro recurso, fortifica na graça que há em Cristo Jesus, glória a Deus. Verso 1, antes de eu te dar a luta, eu te dou a solução. Antes de eu te dar a peleja, eu te dou a vitória, Timóteo. Fortifica na graça. A sua força está lá. A graça fala da nossa natureza, irmãos, pecaminosa, caída, justamente para esta igreja que Paulo escreveu, Efésios 2. É esta igreja que ele fala. Vocês estavam mortos em seus pecados, Efésios 2. Vocês andavam nos desejos do seu pensamento e da sua carne, vocês faziam as suas vontades, vocês eram filhos da ira e vocês eram filhos da desobediência, mas Deus com o seu muito amor que nos amou, Ele nos deu vida, de graça sois salvos, Timóteo. Isso não vem de vocês, isso é ação de Deus, graça é ação de Deus, força é ação de Deus, recurso é de Deus, Ele vem do céu. Ele vem do céu, não busca força nessa batalha aqui. Não busca recurso nessa missão que Deus confiou a cada um de nós aqui. Ele está lá. Fortifica na graça. Minha graça te basta. Quem pode recebê-la? João 1,16. Porque todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Ele dá liberalmente. Se encha dessa graça todo dia. Irmãos, eu não disse quando nós botamos um pé de manhã, a luta começa. Coloca o pé cheio da graça, inundado da graça, debaixo da graça. Este é o seu recurso primeiro, maior, que Paulo oferece a Timóteo. Segundo recurso, verso 22. Você evita todas as coisas e você segue a justiça, a fé, o amor, a paz com quem? Com os que invocam o Senhor de coração puro. Seu primeiro recurso, a graça de Cristo. Seu segundo recurso, a igreja de Cristo. Junta-se a ela
Una-se a ela. Alguns irmãos colocando aí da saudade, da falta, da comunhão do corpo de Cristo. Fisicamente sim, irmãos, mas continuamos ligados aqui. Precisamos disso. Esse é o nosso maior e segundo recurso. Vocês invocam isso com os que invocam ao Senhor. Caminhe nessa peleja com os que invocam o Senhor de coração puro. Escolha a igreja para segurar na sua mão. Nessa caminhada, somos imperfeitos, falhos, pecamos, caímos, mas precisamos uns dos outros para nos fortalecer nesta caminhada, para interceder juntos pelos outros, para auxiliar uns aos outros na missão de cada um. Paulo deu o desafio para Timóteo, mas deu o recurso. Você vai se fortificar na graça e você vai se juntar. Cuidado com quem você se junta. E você vai se juntar com os que invocam o Senhor de coração puro. Enfim, Timóteo, eu digo a você, sofre como servo. É como soldado, atleta, agricultor. Fazendo esta obra como um obreiro aprovado, como um vaso de honra, fortificando-se na graça e se juntando com os que invocam o Senhor de coração puro, como um servo. Não esqueça, você é servo, servo do Senhor. Verso 24. Você é servo do Senhor. O servo aprende com o seu Senhor. Salmo 123 diz, como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu Senhor, e os olhos das servas, as mãos da sua senhora, os nossos olhos estão postos no nosso Senhor, porque somos servos. Jesus foi servo. Aprenda dele, Timóteo. Ele é amável, conselheiro, paciente e manso. Aprendemos domingo passado com o pastor Edinã. Aprenda de Jesus. Olhe para ele. Ele está disposto a te mostrar todos os dias o que precisa ser feito. Se os irmãos não assistiram a live de domingo, à noite eu convido os irmãos para assistirem. Aprenda de mim. Pastor Edinã diz, Jesus está disposto a mostrar todos os dias como você deve fazer. Olha para mim, vinde a mim. Este é o convite do servo que fez tudo o que o seu Senhor mandou. Aqueles, Timóteo, que não conseguirem te acompanhar na caminhada, eles não vão ter o seu julgamento, eles não vão ter a sua opressão, porque o Senhor, ele ofereceu um fardo leve. O Senhor ofereceu libertação. Deus vai conceder o arrependimento para eles conhecerem plenamente a verdade e se libertarem da armadilha do diabo. Nessa caminhada, você vai encontrar gente presa. Nessa caminhada, Timóteo, você vai encontrar gente que resiste, verso 25 e 26. Mas você vai fazer como seu Senhor. Você vai ser amável para com todos nesta caminhada. Você vai ser conselheiro, você vai ser paciente, você vai ser manso, na esperança de que Deus, não você, lhe conceda o
pleno conhecimento da verdade e eles se libertem. Você não vai ficar olhando na esperança do bem feito. Você não vai ficar olhando na esperança do fracasso. Você não vai ficar esperando dessa forma. Você vai ficar esperando na esperança que eles alcancem o pleno conhecimento que você alcançou e se liberte. Mas é Deus que vai fazer isso. Então, irmãos, o autor diz aqui, Timóteo recebeu um chamado para participar, um modelo para imitar, uma missão para realizar. A minha pergunta para nós nesta manhã está lá em 1 Crônicas 29. Quem está disposto? Quem está disposto a se apresentar, a se consagrar hoje ao Senhor? Deus não quer, irmãos. Deus não quer apenas os seus bens, né? Eu entrego o meu dízimo, eu coloco os meus recursos à disposição do Rei. Eu trabalho na igreja, eu me envolvo nos projetos. Deus não quer apenas o seu tempo. Deus não quer apenas os seus bens. Acima de qualquer coisa, Ele quer você. Não esqueça disso. Ele quer você. É você por inteiro, completa, como aquele ouro na balança, sem faltar um pedacinho. Ou você entrega a Deus você, ou Ele não poderá realizar a missão que Ele deseja confiar em você. Talvez Deus anseia muito confiar uma missão a você, mas até hoje você tem entregado parte do seu tempo, você tem entregado parte dos seus bens, mas tem entregado apenas parte de você. E o convite de Paulo a Timóteo é: se apresente. Se apresente de forma completa, inteira. O nosso desejo é que Deus trabalhe no nosso coração todos os dias essa disposição para levar esta semente, transmitir este evangelho que Paulo permitiu, com a graça de Cristo, que chegasse até nós. E você, esta semana, vai se levantar todas as manhãs e perguntar ao Senhor se você está pelejando bem esta peleja, se você está desejando agradar aquele que alistou para esta guerra, ou você está desejando se agradar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele traga luz ao nosso entendimento, quando, como Paulo disse aqui, medita no que eu estou te dizendo, mas o Senhor é que nos vai fazer entender, que o Senhor faça nos entender os propósitos dele para as nossas vidas e que estejamos unidos nesse recurso de corpo de Cristo, de igreja do Senhor, todos os dias, não apenas hoje, todos os dias, usando a graça de Cristo e a igreja de Cristo para realizarmos a missão que Ele tem para nós. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos.